cristão ou cristificado? Pandita Ramabai, notável líder cristã da Índia, conta que trocou sua religião hindu pela religião cristã, na esperança de encontrar paz e tranquilidade para sua alma faminta e sedenta de Deus. Mas não encontrou o que buscava, embora cumprisse meticulosamente todos seus deveres de cristã. Muitos anos mais tarde, em Londres, ouvindo falar sobre o renascimento espiritual, passou pela grande crise redentora, entrou em verdadeiro contato com Deus, encontrou a Cristo. Depois disso, Pandita Ramabai escreve, aspas, havia eu encontrado a religião cristã, mas não encontrara o Cristo. Tinha aceito o cristianismo como uma troca de religião, mas não havia entrado em contato com o Cristo. Fechar aspas. Acontece a milhares e milhões destes cristãos e a muitos outros o que aconteceu a Pandita Ramabai, cristã, mas não cristificada. Abraçam o cristianismo, mas continuam a ignorar o Cristo. Por outro lado, pode haver muitos que encontram o Cristo, embora nada saibam no cristianismo. Isso, é claro, soa tremendamente herético e absurdo aos ouvidos dos teólogos ortodoxos que ainda não saíram do estreito casulo da sua concepção sectária ou eclesiástica. O célebre árabe e escritor católico Maimon, da Ordem dos Dominicanos, conta-nos que, durante 16 anos, viveu enamorado dos livros de Santa Teresa de Jesus, a conhecida mística espanhola, mas que, depois desse tempo, se abismou nos escritos de São João da Cruz, que foi diretor espiritual de Teresa, e verificou que perdera 16 anos. Por quê? Porque os livros de Santa Teresa são como esponjas repletas de cristianismo, espremendo todo o cristianismo que eles contêm, nada fica, ao passo que, espremendo todo o cristianismo dos escritos de São João da Cruz, sobra ainda o Cristo. Palavras como essas, heréticas e absurdas para qualquer teólogo, sem verdadeira experiência espiritual, revelam um genuíno místico que compreende a outro místico, não menos genuíno. O teólogo simplesmente erudito não admite que, para além das raias do cristianismo, possa existir o Cristo, porque fato de verdadeira experiência espiritual identifica cristianismo e Cristo. Por exemplo, a ideia de que um não cristão como Mahatma Gandhi possa ter tido uma profunda experiência de Cristo e ter sido um homem cristificado sem ser membro oficial do cristianismo. Essa ideia não entra na cabeça de um erudito estudioso da letra do cristianismo, mas sem contato com o Espírito de Cristo. Na opinião de um inexperiente desses, eliminando de um livro toda a substância do cristianismo, elimina-se também o Cristo. Mas o abade Maimon, como São João da Cruz e todos os verdadeiros místicos, sabe de ciência pessoal que isso não é verdade. O cristianismo é uma forma de religião que, com maior ou menor facilidade, procura representar o Cristo. É uma taça que contém algo do divino licor chamado Cristo, mas não o contém todo. Pode mesmo acontecer que a taça, por mais bela e preciosa, seja totalmente vazia do Espírito do Cristo. Como também pode acontecer que haja grande abundância do genuíno licor, Cristo, em taças que não levam o rótulo cristianismo. Aliás, o abade católico, acima citado, vai mais além, afirmando literalmente que o que sobra dos escritos de São João da Cruz, depois de se espremer deles todo o cristianismo, é budismo, palavra com que ele quer designar a espiritualidade universal, cósmica, sem forma sectária, eclesiástica ou denominacional. Eu, por mim, preferia dizer que sobra o Logos, que no princípio estava com Deus e que é Deus, porquanto o Logos, o eterno Espírito de Deus, a luz do mundo, a vida infinita, não está confinado a esta ou aquela forma de religião,
nem mesmo ao mais perfeito cristianismo que os cristãos conhecem sobre a face da terra. Se extinguíssemos todas as luzes individuais da terra, não estaria extinta a luz universal. Se destruíssemos todos os indivíduos vivos do universo, não estaria destruída a vida cósmica, porquanto a soma total das partes não se iguala ao todo. Se fosse aniquilado o cristianismo, continuaria a existir o Cristo, assim como pré-existiu ao cristianismo. Nesse mesmo sentido, afirma Santo Agostinho que o cristianismo não começou com o Cristo, isto é, com a encarnação dele em Jesus, mas com Adão, com o primeiro homem que entrou em contato com Deus. Embora, nesse tempo, o cristianismo não tivesse ainda esse nome, porque o eterno Cristo ainda não aparecera visivelmente em Jesus de Nazaré, na sua essência, porém afirma o grande gênio africano. Era o mesmo porque a essência do cristianismo está no conhecimento intuitivo de Deus, como existia em Jesus. Por isso mesmo, cognominado o Christos, isto é, o ungido, ou permeado pelo Espírito de Deus, pelo eterno Logos. Pandita Ramabai, depois de ter sido cristã por longos anos, sem contudo ser feliz, cristificou-se finalmente e encontrou salvação imperturbável e felicidade. Há quem afirme que o cristianismo possa salvar o mundo. Enganam-se. Há quase 2000 anos, o cristianismo tem cometido os maiores crimes de que a memória nos anais do gênero humano, incluindo cruzadas, inquisições, guerras de extermínio, infernos de ódios, rios de sangue e de lágrimas, e ninguém dirá que isso seja salvação. O único fator, absolutamente único, que de fato pode salvar a humanidade e fazê-la feliz, agora e para sempre, é o Cristo. O Cristo real, da história e da eternidade, que apareceu visível em Jesus de Nazaré. Mas esse Cristo autêntico é, para a imensa maioria dos cristãos, um Deus ignoto, como era nos meados do primeiro século para os filósofos de Atenas. Disse alguém que se o Cristo voltasse ao mundo em nossos dias, a primeira declaração pública que faria seria esta, aspas, sabei, cristãos de todos os países, que eu não sou cristão, eu sou o Cristo. Fechar aspas, ponto. E não seria o Cristo crucificado pelos cristãos não crucificados? Não rejeitariam muitos dos nossos teólogos cristãos o Cristo incompatível com o cristianismo deles, como foi rejeitado no ano 33 pelos teólogos da sinagoga? Trecho do livro Lampejos Evangélicos. Huberto Roden, editora Martim Claret.